glória, Jesus. Adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. E aí? Eu não sou casa voltarei, Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei, Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Oh, aleluia! Oh, glória, aleluia! Oh. Adorado entre nós, Tu és tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. E eu não sou daqui, pra casa voltarei, e Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. E eu não sou daqui, pra casa voltarei, e Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Em breve Jesus do céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Em breve Jesus do céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá.
Irmãos, uma rápida experiência que eu tive com o Senhor, e eu vou contar sobre essa experiência em rápidas palavras. Um certo dia eu estava voltando de uma agenda em uma certa igreja, e isso era num domingo pela manhã. E naquele dia eu não estava bem. Eu vim para aqui, para Conquista, há pouco tempo, naquele ano ainda, que isso já se passaram mais ou menos uns 2 anos. E quando eu cheguei nessa igreja, era numa escola bíblica pela manhã. Naquele dia, eu estava sentada, recebendo a minha oportunidade, e eu não estava me sentindo bem. Mas justamente naquele dia, enquanto eu louvei ao Senhor, ministrei ao Senhor, à igreja, e naquele dia, enquanto a pessoa estava pregando a palavra, contando o seu testemunho, eu acabei pegando aquele testemunho da pessoa e fazendo com que refletisse em mim. Para quem não está entendendo nada, naquele dia eu estava passando por uma crise muito forte de ansiedade e pânico. E exatamente naquele dia nunca saiu da minha memória. Porque foi um dia que me quebrou. Foi o dia que doeu lá dentro. Foi um dia que eu me senti tão incapaz de ministrar, de estar cantando. E naquele dia, irmãos, eu não aguentei ficar no culto. Eu não aguentei terminar o culto. Para quem não me conhece, eu vim de Camamu, uma cidade a uns 350 quilômetros daqui. E eu deixei lá os meus familiares, deixei lá a minha casa, deixei lá algumas coisas minhas. Vim para cá com um bebê recém-nascido praticamente. Estava ainda no período onde a mulher ali tem a sua queda de hormônio, tem aqueles seus hormônios oscilando entre cima e baixo. E eu estava literalmente debilitada, sem ninguém, sem uma rede de apoio, sem conhecer exatamente ninguém nessa cidade. Onde eu pensei que eu não duraria muito tempo aqui, que eu voltaria. Mas naquele dia, e eu sei que foi preciso passar por aquilo justamente naquele dia. Eu fui para essa igreja, não aguentei, como eu falei aos irmãos, e saí da igreja. Nesse dia que eu saí da igreja, eu vim em crise para casa, muito, muito, muito forte. E quando eu cheguei em casa, eu ouvi a voz do Senhor da maneira que eu nunca tinha ouvido. Porque além da nossa carne doer, o nosso espírito também dói, a nossa alma dói. E justamente naquele dia eu precisava de um tratamento de alma. Eu precisava de um tratar lá dentro, no interior do meu coração. E naquele dia, irmãos, que eu cheguei em casa, eu me lembro que eu estava debilitada, jogada no chão. Liguei para minha psicóloga, pedi ajuda. Primeiro eu pedi de Deus, depois eu pedi dela. Fizemos técnica de respiração, técnica disso, técnica daquilo, e nada estava funcionando. Mas enquanto eu estava no chão, eu chorava muito. E eu me lembro que na janela do apartamento que eu morava, no quarto onde eu estava, tinha uma janela assim. Eu abri aquela janela, tão desesperada de alma, estava doendo tanto que eu gritei: Deus, o Senhor não existe. Porque se o Senhor existisse, o Senhor não me tiraria da minha cidade, me colocaria aqui para estar passando por isso, porque eu não vim debaixo de uma palavra de homem, eu vim debaixo da tua palavra. Irmã, você falou isso para Deus? Irmã, naquele dia estava doendo tanto, que sabe quando você está passando por alguma coisa que você não sabe entender que é processo, mas que você sabe questionar, que você sabe perguntar o porquê está acontecendo? E naquele dia o Senhor se revelou a mim de uma maneira tão grande, através desse louvor que eu vou louvar agora. E eu peço a você que, se você não conhece, analise. E se você conhece, me ajude a louvar o Senhor, amém? Glória a Jesus. Me dá um pouquinho mais de playback? Oh, glória.
só, porque ouviu alguém falar. Alguns são de perto, outros de longe. Para de murmurar que agora eu vou falar contigo. Com licença eu vou me apresentar. Tu sabes quem eu sou. Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová. Eu sou a luz nesse teu túnel, a força quando a tua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade, porque eu sou teu pai. É só chamar. Não religiosidade, não. Eu quero intimidade. E eu no chão chorando, acabado, ele dizendo: Tailane, tu sabes quem eu sou. Eu sou aquele que tá te ouvindo chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, eu sou o pão da vida, Jeová. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a tua acabar. Mas se precisar, é só chamar. E não preciso de formalidade, não. Eu quero intimidade, porque eu sou teu pai. É só chamar. E não é sobre religiosidade. Só quero que me busque de verdade. E ele disse: escuta, eu quero estar contigo a cada dia. E na angústia ou na alegria, e na intimidade ou na crise de ansiedade. Eu não quero algo de momento. Eu quero relacionamento e com profundidade, na intimidade. Mas se precisar, é só chamar. Não. Irmãos, naquele mesmo dia eu dizia: Deus, me socorre, Senhor. E ele sempre dizia: eu nunca te abandonei, eu nunca te deixei. Oh, aleluia. Eu quero intimidade. E se precisar, é só chamar. E não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade, porque eu sou teu pai. É só chamar. E não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Naquele momento eu enxuguei as minhas lágrimas, levantei adorando, glorificando e feliz, porque eu sabia que aquele que começou a boa obra em mim a completaria. Ele diz que ele não é filho do homem para que minta, e nem homem para que se arrependa. Oh, irmãos, muitas lutas e aflições dessa vida não se compara com a glória em que em nós será revelada. Aleluia. Então, se você estiver passando por alguma dificuldade, algum deserto, nunca esqueça que você não é órfão. Nunca esqueça que você não está só. Você tem um pai. Aleluia. De formalidade, só quer intimidade. Ele é teu pai.
Ele é. Oh, aleluia. Oh, irmãos. Só para deixar claro que a igreja pode sentar em nome de Jesus. Que existe sim ansiedade normal e saudável, porque precisamos. Existe sim porque nos protege. Mas quando isso passa a ser disfuncional, quando isso passa a nos atrapalhar em nossas vidas, significa sim que a gente precisa de procurar ajuda. Não escandalize se precisar procurar um psicólogo, se precisar procurar um psiquiatra, porque tem situações que sim, você vai precisar tomar um remedinho, sim, você vai precisar passar por um tratamento, e isso não é ignorância. É por isso que hoje a gente vê o inimigo agindo e trabalhando na vida de muita gente por falta de sabedoria. Procure ajuda, procure se cuidar, procure o Senhor, peça ajuda e força ao Senhor, porque Ele sim é fiel para curar, é fiel para sustentar e é fiel, porque às vezes a gente conta para o irmãozinho do lado e o irmão não entende. Só quem passa por isso que realmente vai entender. Então a tua dor não deve ser diminuída, a tua dor não deve ser jogada, descartada ao lixo, porque dói. Doença de alma dói, e é o Senhor que cura, é o Senhor que liberta. E sim, a gente precisa se cuidar, a gente precisa de tratamento, a gente precisa do Senhor. Nunca esqueça disso, nunca esqueça disso. Você tem um pai, você não é órfão, e Deus é um Deus que cura ansiedade, cura depressão, cura pânico, cura qualquer doença. Entregue nas mãos dele e faça a sua parte, porque o Senhor é fiel. Amém?